Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra dele. Também agradeço os irmãos pela oportunidade de estar aqui. Amém. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. São dois textos bem conhecidos, a gente conhece bastante. E Deus esses dias ministrou muito. Eu tenho passado aqui por alguns desafios, algumas tempestades se levantaram. E Deus ministrou sobre tempestades. Vivendo o extraordinário de Deus em meio às tempestades. E a gente fica pensando, né, que como é que Deus vai agir em meio à tempestade? A gente pensa que a tempestade ela tem que acalmar para Deus agir. Não. Deus ele age da forma que ele quer. Deus ele age em meio a tempestades. As coisas elas se levantam, mas nós precisamos estar bem conectados porque Deus ele age nos mínimos detalhes das nossas vidas. E eu tenho experimentado de dias extraordinários na presença do Senhor em meio a tempestades. Primeiro eu vou enfatizar aqui a palavra, depois eu vou contar um breve testemunho do que Deus tem feito na minha vida de um mês para cá. Amém? Aqui em Mateus 8, a partir do 24, a partir do 23. A partir do 23. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os discípulos acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e o fez uma grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, eu vou parar aqui. Né? Aqui a gente tem um cenário dos discípulos com Jesus no mar, no meio do mar, e levanta uma tempestade, e eles ficam apavorados. Então, se levantou uma tempestade e tinha uma solução ali visível. Jesus era a solução visível, eles estavam vendo a solução do problema. E no versículo 28, nessa parte A, fala: E tendo chegado do outro lado. Eu quero que vocês gravem bem essa parte, tendo chegado do outro lado. E agora a gente vai para aqui para outro texto que também fala sobre tempestade, no mesmo Mateus 14. Mateus 14. No versículo 21. 22, de 22. Diz assim: E logo Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Essa palavra aqui, compeliu, em outras traduções, uma tradução fala e Jesus ordenou. Ordenou. Aqui fala compeliu, ordenou. E tem uma tradução que fala que Jesus obrigou a eles a irem. Ou seja, eles não estavam querendo ir sem Jesus. Muito provavelmente eles não queriam ir sem Jesus e Jesus compeliu, Jesus ordenou, Jesus disse: vão sem mim na frente. Continuando, e despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo até as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a afundar,
clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou a mão e disse: Ó pequena fé, por que duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento parou. Então, os que estavam no barco, vendo, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aqui, a parte A, ora, terminando a travessia, eles chegaram do outro lado. E aí, meus irmãos, aqui nós vemos dois textos. Uma tempestade com a solução visível, eles estavam vendo, Jesus estava ali, eles estavam vendo Jesus. Tempestade número 2. Jesus não estava no barco. Eles não estavam vendo Jesus. E o que é que eu entendi da diferença dessas duas tempestades, dessas duas ondas, desses dois ventos contrários a estes discípulos? É que mesmo que a solução não esteja visível, não significa que ela não está a caminho. Não significa que ela já resolveu. Nos dois textos diz: e ele chegou do outro lado, e eles fizeram a travessia, porque sempre com Jesus nós chegamos do outro lado. Não importa a tempestade. Quando Jesus, lá no Antigo Testamento, abriu o Mar Vermelho, eles passaram e chegaram do outro lado. Sempre que vocês verem Jesus falando sobre uma travessia, sobre algo que ele fez, que ele estava presente, todos, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, eles chegam do outro lado. Chega do outro lado. A tempestade levantou, mas eles chegaram do outro lado. A tempestade levantou contra a tua vida, mas se você não chegou, eu quero te garantir, pela palavra de Deus, que com Jesus no seu barco você vai chegar do outro lado. E algo que me chamou muita atenção nesse texto aqui do capítulo 14 é sobre o extraordinário que Pedro vive em meio a uma tempestade. Gente, as pessoas falam: Pedro andou sobre as águas, mas ele afundou. Mas ele andou. Quem é aqui na palavra de Deus que andou sobre as águas além de Pedro? Tirando Jesus, né? Óbvio. Quem? Ninguém. Ninguém andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro viveu o extraordinário, né? Quem estava ali no ordinário eram os discípulos no barco com medo, apavorados. É um espírito, meu Deus, o que é isso? É um fantasma? E Jesus fala: sou eu. E ele fala: se é tu, Jesus, deixa eu ir contigo. E sabe o que é que mais assim me impressiona em Jesus? É a humildade e é dizer assim: se eu faço o extraordinário, que é andar sobre as águas, vem Pedro, você também pode viver o extraordinário comigo. Jesus não te limita, Jesus não me limita. Ele fala: se eu fiz, eu quero que você faça também. Experimente o extraordinário. Vem, Pedro. Vem comigo, é para você também. Quando Pedro ele começa a afundar ali, Jesus fala bem assim: oh, que pequena fé, porque você duvidou, Pedro? Porque você duvidou. Não era algo que dependia de Jesus, é algo que dependia da fé de Pedro, porque Jesus disse: vem. Então, eu entendo que muitas vezes a gente quer jogar alguma responsabilidade para o Senhor, mas a responsabilidade não é do Senhor. Ele sempre fala aqui: pô, não tem mais, sou eu, porque vocês duvidaram, pequena fé, seja forte, corajoso. A gente sempre vê Jesus nos encorajando na palavra. Não tenha medo, meus filhos, seja forte e corajoso. Você vai passar para o outro lado, não tem mais. Sempre o Senhor está dando palavra de comando, de encorajamento para nós. Porque no que depender de Deus, no que depender de Jesus, Ele quer que a gente viva o extraordinário dele. E aqui eu separei, né, a palavra extraordinário, que significa extraordinário no dicionário comum. Significa que foge do usual ou do previsto. Extraordinário é algo fora do comum, que é excessivo em quantidade e intensidade, é característica do que é raro, singular e que é digno de grande admiração. É isso aqui que Jesus quer que a gente viva, o extraordinário. Que a gente seja excelente, sim, nas coisas ordinárias, na oração, nas coisas básicas que às vezes a gente negligencia. Mas existem coisas tão extraordinárias para a gente viver. Seja excelente no ordinário e receba o extraordinário, porque sim, o extraordinário é para mim e para você.
Mas você sabe por que muitas vezes a gente não recebe? Porque nós temos a fé pequena. Porque nós não acreditamos que determinadas coisas que nós lemos na palavra de Deus não é para nós, mas é porque Jesus falou: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que eu. Vocês farão coisas maiores. Jesus falou: eu estou dando autoridade para vocês pisarem cobras e escorpiões e não causar dano nenhum. Isso é para mim e é para você. É para minha vida e é para você também. Nós precisamos decidir sair do barco e andar sobre as águas. Nós precisamos decidir sair da média, sair do ordinário para viver o extraordinário de Deus. Há um mês atrás, eu chorei muito, eu estava chorando muito, eu me senti como Pedro, que pisou nas águas e começou a afundar. Porque nosso documento foi negado, meus irmãos. Nosso documento aqui foi negado. 2 processos que nós entramos aqui no Canadá para imigrar nesse país foram negados. Mas a gente tem uma palavra que Deus vai nos dar, que Deus que nos trouxe, que Ele vai nos sustentar aqui nesse país. Quando o nosso documento foi negado, nós entramos na última instância, que é a Corte Federal do Canadá, que é para pedir para o juiz julgar a nossa causa, não mais a imigração. Porque nossa causa é uma causa imigratória, mas que a gente não se conformou com o resultado e a gente pediu, agora vamos para a imigração, para o juiz, para a Corte Federal, e é muito caro, meus irmãos, é muito caro. Meu dinheiro do meu marido estava indo só para processo. Muito caro, muito dinheiro. Então, a gente pagou a primeira parte do processo, há 2 meses atrás, para dar entrada, e aí a Corte Federal manda para a imigração, e a imigração manda para o advogado, para o nosso advogado levantar a nossa defesa. E quando isso aconteceu, eu chorei, eu falei, Senhor, é muito prejuízo financeiro, a gente agora vai para a última instância, e eu não acredito ainda que é tempo da gente voltar para o Brasil. E eu comecei a chorar, e minha fé ficou balançando. E aí Deus levantou uma equipe de intercessoras para orarem por mim. Eu não pedi. Eu pedi algumas orações específicas, mas aí juntou um grupo de 7 mulheres e falaram, a gente vai interceder durante 21 dias pela tua causa. Porque Deus mandou. E aí elas se juntaram, me colocaram no grupo e começaram a orar. Orar o tempo todo, orar, declarar, chamar a existência. Senhor, faz. Nós queremos que o Senhor é poderoso para fazer. E orar, e eu me sentindo como Pedro, que pisou nas águas porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Mas por conta do não, da porta fechada, por conta as circunstâncias que levantaram, essa tempestade que se levantou no barco, eu falei, Senhor, eu acredito, mas eu tô com medo, e comecei a afundar. Eu me senti literalmente como Pedro afundando. E uma das irmãs das intercessoras, Geninha, falou, minha irmã, até o último dia da campanha, dia 21, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai dar uma resposta. E aí a gente orando. E no último dia da campanha, o nosso advogado entrou em contato e disse o seguinte, olha, isso não acontece, é Corte Federal. Tipo assim, nós somos uns simples brasileiros que estamos aqui querendo imigrar num país que a Corte Federal do Canadá, de uma cultura diferente, de uma língua diferente, mandou para a imigração. A imigração falou assim, nós não queremos lutar com eles na Corte Federal. Cancela a saída deles, zeramos o processo deles, fala para eles entrar no processo de novo, que outro agente vai reavaliar o processo deles. E o advogado, eles são judeus, é uma equipe de advogados, foi lá para o superior mostrar, né, isso, e eles falaram, isso não acontece. Não estamos entendendo por que isso aconteceu. Não sei o que foi que aconteceu, eles não cancelam assim, eles não respondem tão rápido, mas zeraram. Gente, zerou tudo. Eu sei o que foi, mas eles não entenderam. O advogado falou que isso era algo muito bom para a gente. E aí agora a gente está fortalecendo nosso processo com mais documentações, mais comprovações, que a gente tem alguma relevância de estar aqui, que a gente, de alguma forma, pode ser útil para o país, porque eles entendem assim, se você não é útil, você pode vir visitar, mas você não pode morar, você não pode migrar, volta para o seu país, é assim que eles funcionam aqui. Então, essa foi a palavra que eles usaram. Nós não queremos lutar com eles na Corte Federal. Eu me senti, amado, sabe? Quando um filho tem um pai bem rico, poderoso, mas esse filho não é nada.
Mas que por conta do pai, ó, ela é filho de fulano de tal. Ela é filho de fulano de tal. Não mexe não, porque é filho de fulano de tal. Eu me sinto dessa forma, Senhor, eu não mereço. Mas eu entendo que aqui, porque eu sou tua filha, houve uma grande relevância, porque eu sou filha do Senhor. Porque eu sou filha. Porque eu sou filha. E eu me vi em meio a tempestades, vivendo algo extraordinário. Por que é extraordinário? Porque o advogado falou, isso não acontece. Isso é algo fora do comum. Isso é algo fora do padrão. Então, eu vi o extraordinário de Deus em meio às minhas tempestades, que não é fácil, meus irmãos. Isso mexe com o nosso psicológico, isso mexe com o nosso financeiro, isso mexe com as emoções, porque é algo que a gente planeja, que a gente já tem uma vida aqui construída, e desconstruir tudo isso é algo que a gente acaba nos abalando emocionalmente também. Mas, através da oração, através da declaração de fé, eu vi o extraordinário de Deus acontecendo. Eu falei para Deus, Deus, a gente não tem esse dinheiro todo, é muito dinheiro para a gente conseguir em menos de um mês. Amados, meus cartões começaram a aumentar o limite nessa mesma semana. Nós tivemos exatamente um valor superior ao valor do processo, porque o banco deu um empréstimo. O banco disse que eu merecia um empréstimo e que estava me dando aquele empréstimo. Ano passado, eu implorei para o banco aumentar meu cartão de crédito, porque a gente precisava pagar uma parte do processo, e eles disseram que não podia, porque eu ainda estava sem um Sinamba, que é um cartãozinho que eles dão aqui, e eu não podia ainda ter. E aumentaram o meu cartão de crédito. Tudo isso nessa mesma semana de muita oração, de muita declaração da palavra de Deus. E mesmo eu com minha fé pouca, minha fé quase, Deus, além de levantar intercessores, Deus me deu ânimo. Deus me deu encorajamento. Deus segurou na minha mão, porque aqui, quando Pedro estava afundando, Jesus não falou, vou deixar você afundar porque sua fé foi pouca. Não. A palavra de Deus diz aqui que quando ele começou a afundar, Jesus pegou a mão dele e levantou. Jesus pegou a mão dele e segurou. Às vezes a tua fé está abalada, mas você não acha que Jesus vai te crucificar por isso, não. Jesus ele vai pegar a tua fé. Vai, lógico, advertir, filho, aumenta a expectativa em mim. Olha para mim. Quando eu comecei a chorar, eu falei para Suzana sempre está aqui com vocês. Suzana, no teu é muito dinheiro. E Deus usou Suzana, falou: olha para Jesus, não olha para o dinheiro. Olha para Jesus, não olha para o dinheiro. Depois desse dia que Deus usou Suzana, eu comecei a dizer, Senhor, a minha confiança está em Ti. Eu não tenho dinheiro, mas o Senhor tem, o Senhor é dono. E foi quando Deus começou a usar o que eu tinha, que eram os meus cartões, e começou a aumentar o limite de um, o limite de outro. Veio um casal de amigos nossos aqui, ofertou tudo que ele tinha na carteira, porque eles disseram que foi Deus que mandou eles fazerem, eles queriam nos ajudar. E as coisas começaram a acontecer. Tudo, meus irmãos, que eu estou contando, foi dentro de um mês e meio para cá. Tudo isso. O extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. Deus segurando na minha mão. Jesus dizendo, para de olhar para a tempestade, para de olhar para a dificuldade. Por que Pedro afundou? Ele começou a olhar para um lado e para o outro. Ele começou a olhar para o vento contrário. Por isso que ele afundou. Se Pedro permanecesse focado ali, olhando para Jesus, se és tu, Jesus, diga que eu vá, que eu vou. E se ele tivesse ido só olhando para Jesus, ele não teria afundado, mas ele olhou para o lado. Ele olhou para a onda, ele olhou para a tempestade, ele olhou para o vento contrário. Não olhem para o vento contrário, meus irmãos. Não olhem para o que está faltando. Não olhem para as dificuldades. Olhem para Jesus. Olhe para Jesus. Eu sinto forte que Jesus está falando para alguém aqui, para você olhar para Ele. Parar de olhar para as dificuldades. Olhe para Ele. Ele tem o que nós precisamos. Mesmo que a solução não seja visível. Como Jesus disse, vão na frente que eu vou atrás. Vão na frente que eu vou atrás. Era para eles crer. Olha, as ondas contrárias vieram, os ventos contrários, mas Jesus falou que era para a gente ir, que ele vinha atrás. Então, mesmo que você não esteja vendo, como na primeira tempestade, que ele estava no barco, você não está vendo, mas creia, ele está a caminho. Ele vai chegar, ele vai fazer, ele vai trazer o que você precisa, ele vai reverter o quadro, ele vai trazer a multiplicação do que você tem nas mãos. E aí o Senhor, com tudo isso que eu tenho passado nesse mês e meio, Deus me falou sobre 3 coisas. Eu sou o Deus da provisão, da antecipação e da multiplicação.
Deus trouxe a provisão do que eu precisava. Deus trouxe a antecipação. Deus antecipou um processo que era de quase um ano. Deus fez uma mãe aqui, porque aqui eu cuido de criança, antecipar um salário de um mês. Isso não aconteceu nunca. Já tem um mês que eu sou babá aqui, nunca nenhuma mãe antecipou nenhum pagamento. Uma mãe veio até mim e falou assim: olha, vou antecipar aqui o mês inteiro. Deus é um Deus que antecipa, meus amados. E Deus é um Deus que multiplica aquilo que você já tem em sua mão. Existem coisas que estão na tua mão, que o Senhor multiplica, que Ele quer multiplicar. Seja um cartão de crédito, seja a multiplicação de um trabalho que você já tem, uma multiplicação de alguma coisa que você já tem na mão, levanta para o céu como Jesus fez. Jesus pegou aqueles pães, Jesus pegou aqueles peixes. Antes da multiplicação, houve a gratidão. O que é que Jesus fez? Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Pega um pouquinho que você tem aí, ó. Tá, tem moedas, o que é que você tem aí na mão? Pega, levanta para o céu e fala: Pai, eu te agradeço. A multiplicação dos pães e dos peixes só aconteceram após Jesus ter rendido graças. Rendido graças. Eu lembro que quando os meus amigos chegaram aqui e fizeram a oferta na minha vida do meu esposo, a gente não esperava, a gente ficou bem constrangida até na hora, mas eu falei: vem cá, levante. A gente vai agradecer, porque eu creio no poder da multiplicação, não só na minha vida, nisso que está chegando, mas na vida de vocês que plantaram. Porque a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. E eu levantei e agradeci a Deus, engrandeci o nome do Senhor, porque Deus ele é um Deus que traz. Deus ele é um Deus que antecipa. Deus ele é um Deus que multiplica. Ele é o Deus de provisão. De provisão. Amém, meus irmãos. Peguem a palavra do Senhor e fiquem bem atentos aos pequenos detalhes. Esse detalhe de que nós chegamos sempre do outro lado foi algo que eu sempre li, mas nunca tinha chamado minha atenção como tem chamado nesses últimos dias. O Espírito Santo de Deus quis chamar minha atenção sobre isso. Filho, observe. Todos sempre chegam do outro lado. Ninguém morreu. Ninguém se feriu. Eles chegaram do outro lado. Eles chegaram do outro lado. Olhe Paulo. Uma grande tempestade vem contra Paulo, aquele barco destruiu tudo, mas eles chegaram todos vivos do outro lado, porque nós chegamos sempre do outro lado, sempre vamos chegar do outro lado. E eu quero encorajar vocês a pegar firme nessa fé. Não importa a dificuldade, meus irmãos, o que se levantou contra a vida dos irmãos, mas eu quero encorajar vocês a acreditarem que vocês vão chegar do outro lado. Jesus está no nosso barco. Jesus está no seu barco. Nós não estamos sozinhos. Aleluia, louvado seja Deus. E é essa palavra, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração. Essa palavra tem queimado no meu coração nesses últimos dias. Eu tenho meditado muito. Eu tenho falado essa palavra para algumas pessoas, porque Deus ele falou: não pega só isso para você, não, passa para os meus filhos. Nós precisamos aumentar a tenda da mente. Deus ele quer alargar as tendas, amados. Pode ter certeza que onde você está, as tendas elas vão ser alargadas. Mas Jesus falou assim, ó, antes de alargar as tendas externas, eu quero alargar as tendas da mente, ampliar, porque tudo começa na mente. Creiam, alargue a tenda, Jesus é poderoso, eu posso, Senhor, pisar nas águas. Eu posso falar em teu nome, Jesus, as coisas elas têm que acontecer porque é teu nome, Jesus. Eu creio na tua palavra, eu vou declarar essa palavra, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Eu creio nessa palavra, eu vou declarar a palavra. Eu vou começar a chamar a existência, porque a tua palavra é a verdade, meu Deus. Isso aqui tudo que nós estamos lendo não é historinha, é a palavra de Deus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Nós precisamos andar nela. Nós precisamos andar sobre essa palavra. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que essa palavra ela foi uma palavra bem rapidinho, breve, mas que ela incendeie nossos corações todos os dias, em nome de Jesus. Amém?